Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Viagens Modestianas. A nossa viagem de hoje é sobre conjunto. Já iniciamos com uma pergunta: o que é conjunto? Eu vou ficar aqui o tempo todo quieto, calado, porque eu não consigo responder essa pergunta. Eu consigo sim ter uma noção do que é conjunto, uma noção intuitiva. Mas antes da gente continuar, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de deixar aquele like para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para outras pessoas. Compartilha com aquele teu colega do ensino médio, ensino superior, que está estudando a parte de conjunto e precisa de um auxílio. E se você tiver alguma dúvida que a gente consiga responder ou não, escreve aí nos comentários. Talvez se a gente não conseguir, outra pessoa possa nos ajudar. Antes da gente continuar também, se você ainda está um pouquinho esquecido do conteúdo sobre conjunto, aqui no card tem um vídeo em nível fundamental, nível de ensino fundamental sobre conjunto, que você pode assistir antes da gente continuar esse aqui, que é o nosso nível médio. Então, sem mais delongas, o que é conjunto? Como a gente acabou de conversar, intuitivamente, conjunto em matemática é uma lista, coleção ou classe de objetos, números, pessoas, etc. Também pode ser sinônimo de agrupamento. Aqui nós temos uma definição bem informal, uma definição, na verdade, intuitiva. A rigor, eu não consigo responder o que é conjunto para você. Por quê? A resposta virá mais à frente, conforme as nossas aulas sobre teoria dos conjuntos, nesse primeiro momento, caminharem. Então, conjunto é indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto, ou seja, do alfabeto latino. Então, veremos alguns exemplos. O conjunto A dos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. E aí, como andam os seus conhecimentos geográficos? Você lembra quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Chile e Equador. Então, o conjunto A maiúsculo, letra latina do nosso alfabeto, é formado por, já adiantando aqui, dois elementos, o elemento Chile e o elemento Equador. Elemento será conteúdo do nosso próximo vídeo. Se você está vendo esse vídeo no futuro, possivelmente a gente já publicou e o link está agora aí no card para você continuar nos acompanhando. O conjunto B das vogais do alfabeto do idioma português. Então você verifica que B é maiúsculo também. E aí eu vou representar de uma forma diferente do que eu representei no conjunto A. O conjunto A eu representei entre chaves. O conjunto B eu vou representar pelo que a gente chama de diagrama de Venn. É um círculo onde você coloca os elementos dentro desse círculo. Então, quais são as nossas vogais? A, E, I, O, U. Parece até uma aula bem elementar, não é? Mas essas vogais são os 5 elementos que compõem o conjunto B. Então, não esqueça que a gente pode representar conjunto, por enquanto, de mais de uma maneira. Conjunto de todas as pessoas vivas em 2023 que nasceram no mês de janeiro. Esse é o conjunto C. Porém, você consegue escrever o nome de todas as pessoas vivas em 2023 que nasceram no mês de janeiro?
Eu não nasci no mês de janeiro. Se você nasceu, você escreve aí nos comentários para a gente começar a formar os elementos desse conjunto. Mas aqui a primeiro momento e à primeira vista, você não vai conseguir, embora seja possível. Seja possível você, nesse exato momento, fazer um catálogo com o nome de todas as pessoas. Eu nem restringi aqui, poderia ter colocado somente do Brasil, mas eu coloquei aqui de modo geral. Então serão muitas pessoas, quem sabe serão bilhões, mas não serão infinitas. Terá um número limite. Então, como eu não consigo escrever todos os elementos, eu posso deixar o conjunto C simplesmente dessa forma, com uma lei que diz quais são os elementos dele. Isso acontece muito, pessoal, quando a gente vai escrever, falar sobre um conjunto que a gente não consegue colocar todos os elementos, porque são inúmeros. Não são infinitos, mas tem um número muito grande de elementos. O conjunto N dos números naturais. Acredito que desse você lembra, ou já deve ter ouvido falar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas por que eu coloquei somente até o 12 e coloquei 3 pontinhos lá no final? Esses 3 pontinhos são as reticências, que indica que continua infinitamente. Por maior que você pense em um número, existirá outro maior do que ele, uma unidade a mais. O maior é o 1000, existe o 1001. O maior é 1.010.000, existe 1.011.000. O maior é 1 trilhão, existe 1.001.000.000, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, é um conjunto com infinitos elementos. Aqui já daria problema se você tentasse realmente definir conjunto, porque como é que você vai ter um conjunto com infinitos elementos? Você não consegue contar. O exemplo 3 não é infinito. É uma quantidade muito grande de elementos, mas não é infinito. Mas também fica meio difícil à primeira vista, a primeiro momento, você contar todos os elementos do conjunto C. Então aqui a gente já teria uma ideia assim, meio, vamos dizer assim, distorcida do que seria conjunto com infinitos elementos. Parece assim um pouquinho estranho, já que a gente tem uma ideia que conjunto é uma coleção. Por isso que a nossa noção ela é intuitiva. O conjunto D de todas as pessoas que já foram presidente do Brasil. Opa, como anda seus conhecimentos históricos? Então, de acordo com a nossa história do Brasil, vamos pegar do mais recente ao mais antigo. Nós já tivemos os presidentes Lula, Bolsonaro, Temer, Dilma, Fernando Henrique, Itamar Franco, Collor, José Sarney. Aí entra o período militar e assim sucessivamente. Embora tenha bastante elemento, não é uma quantidade absurda de elemento como a gente viu no exemplo 3. Aqui você consegue escrever tranquilamente todos os elementos, embora vá escrever bastante nome de presidente, que nós tivemos muitos presidentes até o presente momento. Alguns foram 2 vezes presidente, tiveram reeleição, outros não, outros só se elegeram uma vez, outros pegaram impeachment. Converse com o seu professor de história sobre isso, se você não tem um conhecimento aprofundado sobre os nossos presidentes do Brasil. O conjunto é do primeiro presidente pardo do Brasil. Bom, antigamente em alguns livros de história e até mesmo na internet dizia que era um presidente negro. Então
ultimamente eles têm usado, devido a várias controvérsias entre vários historiadores, eles usam o termo pardo. E aí, você sabe qual foi o presidente pardo do Brasil? O primeiro, na verdade, né, considerado, é o conjunto E. Nilo Peçanha. Você pode pesquisar sobre ele nos livros de história ou na internet, em fontes confiáveis. Então verifique que cada conjunto tem uma natureza diferente de elementos. No exemplo 3, há inúmeros elementos, mas eu não consigo descrever todos, porque é uma quantidade grande de elementos. O exemplo 4 são infinitos elementos. Eu consigo escrever somente alguns, mas eu tenho uma ideia de quase, vamos supor assim, de todos, mas eu não consigo escrever todos, porque são infinitos. O exemplo 5 nos dá uma ideia de uma quantidade significante também de presidente, mas já é possível eu escrever o nome de todos os presidentes do Brasil. No exemplo 6, nós temos um conjunto com um elemento. Pode parecer estranho, não é? Porque conjunto é uma coleção, é uma reunião, é um agrupamento. Como é que pode ter só um elemento? Então, por isso que a gente não consegue definir formalmente conjunto. A gente tem apenas uma noção intuitiva aqui na matemática. E se eu colocasse assim? O conjunto F é formado pelo elemento Tiago. Seria um conjunto com um elemento, certo? E aí, o que seria no exemplo 7? Eu poderia dizer, é o conjunto formado pelo nome do seu irmão, é um conjunto formado pelo nome do seu amigo, que começa com a letra T, pelo nome do seu professor de matemática. Eu poderia colocar alguma definição que só cabesse Tiago como resposta. Já adiantando, é um conjunto que tem somente um elemento. A gente ainda não vai definir o nome desses conjuntos, porque o vídeo de hoje, o vídeo dessa aula, é para apenas apresentar a ideia de conjunto. Então, o exemplo 8 é o conjunto G. Pessoas vivas até o presente momento que possuem mais de 200 anos de idade. Bom, eu acredito que até o presente momento que estejam vivas, mais de 200 anos de idade, eu acredito que não há. O nosso recorde não foi esse, e mesmo que tivesse sido, eu acredito que ela não estaria viva. Então, nós temos um conjunto que não tem elemento, que eu posso representar da seguinte maneira: ou com duas chaves abertas, sendo que não há nada dentro delas, ou então uma pequena circunferência com corte na diagonal. Já adiantando para vocês, isso aqui é o que a gente chama de conjunto vazio. É uma ideia também contraditória, já que conjunto reúne elementos, agrupa elementos. Como é que eu vou ter um conjunto vazio? Um conjunto que não tem elementos. Meio estranho, né? Mas a matemática tem dessas proezas também. Então, essa foi a nossa primeira aula de conjuntos. Se você está querendo uma aula mais completa sobre conjunto, a gente vai deixar aqui no card uma playlist para você. E se você quiser essa aula dentro de um contexto de todo o conteúdo do ensino médio elementar, a gente vai deixar agora, nesse momento, outro link para você acessar uma playlist. Então, desde já, a gente agradece e te encontra na próxima aula. E daqui para frente, a gente deixa com você um momento de reflexão.